Graça e paz do Senhor Jesus, amém? É um prazer poder estar aqui, servir os irmãos, agradecer a oportunidade ao pastor Jason, ao pastor Aline, estão tendo um tempo de descanso e me confiar essa oportunidade de poder estar aqui compartilhando com vocês a palavra essa manhã, amém? Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero só me apresentar, talvez você não me conheça, eu me chamo Vinícius, eu tenho 36 anos, sou casado com a Virgínia, somos casados há 4 anos e 5 meses, quase 6 meses, na verdade, irmãos, hoje é dia 28, hoje completamos 4 anos e 6 meses de casado, somos casados 4 anos e 6 meses, ainda não temos filhos, mas é um plano para o ano que vem, se Deus quiser, amém, irmãos? Ore pela minha esposa, para que ela compre essa ideia, em nome de Jesus. E sou um dos pastores de Lagoinha, já estou em Lagoinha há 19 anos praticamente, pastor em Lagoinha há 15 anos, fiquei 16 anos servindo na Igreja Matriz no Brasil, e agora há quase 3 anos aqui, servindo juntamente com o pastor André em Orlando. E é um prazer poder estar aqui. Eu gosto de dizer que o mais importante sobre mim, irmãos, é que eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, amém? Isso é o mais importante. E eu queria compartilhar com você esse texto nesse dia, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, Mateus 5 verso 1 diz: Vendo as multidões, Jesus subiu a um monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a recompensa de vocês nos céus, porque da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre uma montanha. E também ninguém pode acender uma candeia e colocá-la debaixo de uma vasilha. Ao contrário, se coloca ela num lugar apropriado, e assim ela ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Alguém pode dar glória a Deus? Pai Celestial, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, por essa oportunidade que nós temos de, como família, como teu povo, nos reunirmos aqui em volta da tua mesa, para experimentarmos da comunhão contigo, para provarmos da comunhão uns com os outros, e também, Pai, para crescermos no teu caráter, para nos tornarmos um pouco mais parecidos com quem tu és, parecidos um pouco mais com Jesus. Enquanto te adoramos, eu sei que o teu Espírito estava fazendo isso, mas ainda um pouco mais o Senhor fará, Senhor, agora através da tua palavra. Nós queremos ouvir a sua voz, nós não queremos apenas, Pai, aprendermos do Senhor, mas nós queremos aprender com o Senhor, e é por isso que nós oramos, pedindo pelo Espírito que dá sabedoria e discernimento, pedindo que o Espírito abra os olhos do nosso coração, que Ele incline todo o nosso ser na direção da sua voz,
pedindo que o Senhor use por graça e misericórdia o pregador desta manhã, para que como um instrumento de vida e graça, ele possa exortar, edificar e consolar o teu povo aqui. Nós te pedimos isso juntos, agradecidos, em o nome de Jesus, e quem crê diz... Gente, eu queria conversar com vocês nesse dia sobre o tema, o caminho para a felicidade. E eu queria te fazer uma pergunta indiscreta. Me desculpa fazer essa pergunta para você, mas eu queria te fazer essa pergunta indiscreta. E a minha pergunta é: você é feliz? Eu queria que você virasse para quem está do seu lado, olhasse bem nos olhos dela. Se for a sua esposa, o seu marido, melhor ainda, amém? Se for seu filho, melhor ainda. Se for um estranho, presta atenção, se for um estranho, um homem vai olhar para um homem, amém? E uma mulher vai olhar para uma mulher, para não ter problema, amém, irmãos? Para nós não temos problemas. Então, se você está do lado de alguém que você não conhece, um homem vai olhar para um homem, uma mulher vai olhar para uma mulher, pode olhar dentro dos olhos dele e pergunte para ele: você é feliz? Porque, irmão, presta atenção, dizem por aí que os olhos não mentem, amém, gente? Dizem por aí que os olhos não mentem. A boca pode ser uma coisa, mas os olhos revelam a verdade. Sim ou não, gente? Então pergunta de novo, pergunta assim, mas dá aquela olhada assim de profeta, sabe, aquele olho de fogo assim. Pergunta: você é feliz? E, gente, presta atenção, às vezes nós respondemos essa pergunta de pronto, de partida, mas a pergunta é: você sabe o que é ser feliz? O que é felicidade? Essa é uma pergunta muito importante, porque às vezes a gente fala: eu sou feliz, mas a pergunta é: o que é ser feliz? E o dicionário define a palavra felicidade da seguinte forma: felicidade é o estado de quem é feliz, de quem está contente, de quem tem contentamento, de quem tem bem-estar. Felicidade é o acontecimento de quem está feliz por ter bom êxito, de alguém que tem boa fortuna. Agora deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque essa palavra fortuna não significa ter poder aquisitivo. Para quem conhece um pouquinho, gente, desculpa às vezes as minhas elucubrações aqui, mas para quem conhece um pouquinho de filosofia, a palavra fortuna era uma palavra que os gregos usavam para descrever o bom êxito diante dos dilemas da vida. Então os gregos acreditavam que os dilemas da vida iam se apresentar, e os homens viveriam ali na navalha da fortuna, ou seja, os homens viveriam ali à mercê desses dilemas, e quem aprendia a se livrar deles, essa pessoa era feliz. Então feliz é uma pessoa que sabe aprender a resolver os dilemas, sabe lidar com as situações, é uma pessoa que, a despeito das desventuras que a vida pode apresentar, ele sabe se posicionar bem, ele tem um bom posicionamento. Vocês estão comigo aqui? Vocês entenderam o que eu falei? Ok. É uma pessoa que tem sorte, que tem bom êxito, isso é uma pessoa feliz. A palavra felicidade é definida pelo dicionário da seguinte forma. Então, felicidade se define assim: aquele que tem o estado de ser feliz, de estar contente, de ter bem-estar, aquele que sabe se posicionar diante dos dilemas da vida, aquele que tem sorte, aquele que tem bom contentamento, amém, gente? E a palavra feliz se define da seguinte forma: aquele que desfruta de alegria, de felicidade, que tem satisfação, aquele que tem venturoso, ou seja, aquele que tem qualidades, tem um bom caráter, aquele que tem êxito, que é bem sucedido, aquele que é próspero, aquele que é sortudo, afortunado, aquele que tem uma boa imaginação, aquele que concebe bem as coisas, que executa bem o seu trabalho. Essa pessoa desfruta do estado da felicidade, amém, gente? Eu não sei se você percebeu, mas ser feliz, de acordo com a definição do dicionário, não tem nada a ver com aquilo que se possui, mas com aquilo que se é. Vocês perceberam isso? A maior parte das definições aqui não tem nada a ver com aquilo que se possui, mas tem a ver com aquilo que se é.
Felicidade não tem nada a ver com aquilo que se adquire, não tem nada a ver com aquilo que se possui, mas tem a ver com se tornar alguma coisa, com ser alguma coisa. Amém, gente? E eu pergunto para você: você é feliz? Nós temos que ser felizes por aquilo que somos, e não necessariamente apenas por aquilo que nós temos. Aí você pode dizer assim: ah, Zulato, mas as coisas trazem felicidade. Não confunda felicidade com entusiasmo. Não confunda felicidade com empolgação. Porque, gente, presta atenção, muitas coisas podem nos empolgar, podem nos fazer ficarmos, excited. Amém, gente? Para falar um pouquinho de inglês aqui, nós estamos na América, afinal de contas. Mas presta atenção, pessoal, felicidade não tem nada a ver com aquilo que se tem. As coisas adquiridas, elas podem trazer um pouquinho de empolgação para nós, mas essa empolgação passa rapidamente. A proposta da felicidade não é possuir algo, mas é possuir a si mesmo, é ser alguma coisa, e não necessariamente ter alguma coisa. E por que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque por trás do texto que nós acabamos de ler, existia essa proposta. Israel também queria ser feliz, gente. Assim como todo ser humano quer ser feliz, Israel também queria ser feliz como nação, como povo, como seres humanos, como alguém que tem uma história. Esse povo também queria ser feliz. E assim como Israel já tinha desfrutado de um pouco de felicidade, ela queria poder voltar a desfrutar dessa felicidade que um dia havia desfrutado lá atrás. Só que a proposta de felicidade para Israel, por trás desse texto, estava muito ligada ao ter alguma coisa e não a ser alguma coisa. E é por isso que Israel não conseguia alcançar esse estado de felicidade que o próprio Deus havia proposto para ela, quando havia chamado para ser seu povo, para ser parte do relacionamento com Ele. Israel estava tentando alcançar essa felicidade por trás de algumas posses, de possuir algumas coisas. E entre as posses que Israel, irmãos, queria adquirir para encontrar esse lugar de felicidade, estavam a libertação política, porque você deve se lembrar que quando Jesus proferiu essas palavras, Israel estava debaixo da opressão e do jugo dos romanos. Então Israel entendia: se a gente for livre desse jugo e dessa opressão, nós seremos felizes de novo, nós vamos voltar a desfrutar daquele senso de realização. Pense, irmãos, olhe para a história de Israel. Um dia Israel foi escravo por 450 anos, diz o apóstolo Paulo, no contexto do Egito. E quando Israel foi liberto desse contexto da escravidão, a Bíblia diz que Israel cantou. Vocês lembram disso? Miriam cantou uma canção dizendo: Deus lançou no mar os cavalos e os carros de Faraó, nós estamos livres. Eu não sei você, mas quando eu estou feliz eu canto, amém? Mais alguém? Felicidade produz esse senso de contentamento que transborda em canção. Israel cantou isso. Só que, irmãos, preste atenção. O fato de Israel ter sido liberto por Deus do contexto da escravidão criou em Israel uma ideia errada sobre a libertação. Porque, irmãos, preste atenção, Israel não deveria ter ficado feliz por ter sido liberto. Israel deveria ter ficado feliz por ter sido resgatado por Deus. Vou repetir isso aqui, amém? Israel não deveria ter sido feliz porque foi tirado de um território, mas porque foi comprado por Jeová, ou por Yahvé, ou por Deus. A felicidade de Israel não deveria estar em sair de um ambiente, mas em ter sido adquirido por alguém. Vocês estão comigo aqui, gente? Mas Israel pensou: não, a felicidade está em estar em um território, em estar em um lugar. E agora que nós estamos nesse lugar, mas não somos mais livres, nós precisamos da libertação política, para que estando nesse território, possamos voltar a ser felizes. Só que, irmãos, a felicidade de Israel não estava em estar em um território, mas está com alguém nesse território, está com Deus em um lugar, amém? Uma outra forma que Israel esperava que a felicidade pudesse ser encontrada, estava em adquirir prosperidade material. Para o judeu, gente, é engraçado, você vai ler no Antigo Testamento,
E você vai percebendo como que o pessoal foi interpretando errado algumas coisas. Mas o judeu entendia que ser próspero passava tanto pelo número de filhos. Prosperidade para o judeu significava ter muitos filhos. Então quem tem muitos filhos aqui, amém? Deus está te prosperando bastante, amém, irmão? Tem alguns irmãos que querem povoar a terra sozinho. Mas o judeu entendia, ser próspero significa ter muitos filhos, mas também significava ter muitos bens materiais. Você deve se lembrar que o jovem rico, quando teve o encontro com Jesus, ele se considerava alguém abençoado por Deus. Aliás, os discípulos de Jesus o consideravam abençoados, porque quando Jesus confrontou o jovem rico e disse para os seus discípulos: olha, vocês estão percebendo como é difícil para um rico entrar no reino dos céus? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos falaram assim: cara, se esse cara que é rico e é abençoado por Deus não consegue entrar, e nós que não tem nada, Jesus? E nós que somos pobres? Jesus falou assim: bom, para qualquer homem é impossível, na verdade, entrar no reino dos céus, mas o que é impossível aos homens é possível para Deus. Vocês podem dar glória a Deus por isso? Mas Israel entendia: se a gente tiver dinheiro, se nós tivermos prosperidade, nós vamos voltar a ser felizes. Quando Deus libertou Israel do contexto do cativeiro do Egito, não sei se você lembra disso, mas a Bíblia diz que eles saíram ricos em ouro, prata e pedras preciosas. Vocês estão comigo aqui? Para quê, gente? A Bíblia diz: para que eles pudessem construir um tabernáculo para Deus. Então preste atenção, a prosperidade estava ligado ao relacionamento com Deus e não com o status de ter dinheiro. A prosperidade estava ligada a construir um lugar de adoração, ao relacionamento com Deus, e não propriamente em bater no bolso ou bater em algum lugar e dizer: eu tenho isso. Vocês estão conseguindo entender? Que a felicidade para Israel estava ligado ao pertencer a Deus e não necessariamente a ter alguma coisa. Sim, gente. E por último, Israel pensava que a felicidade estava ligada a um pedaço de terra, a um território. Irmãos, preste atenção, por causa desses entendimentos errados a respeito do que é ser feliz, Israel também estava andando em caminhos errados para adquirir essa felicidade. Porque Israel entendia: não, eu vou ser feliz o dia que eu for liberto politicamente. Porque Israel entendia: não, eu vou ser feliz o dia que eu tiver prosperidade, ou eu vou ser feliz o dia que eu tiver meu território de volta. Israel andava em caminhos muito confusos para adquirir essa felicidade. Exemplo, Israel caminhava pela revolução política. Não foram poucos os judeus que se levantaram com armamentos pesados para tentar expulsar o Império Romano, levando Israel a uma guerra civil e a destruição e ao colapso. Israel pensava que se eles expulsassem os romanos, poderiam ter o território de volta, poderiam ter a autonomia de volta, poderiam ter a terra de volta, e por isso que vamos para uma revolução armada, adquirir de volta a nossa terra, para que a gente possa voltar a ser feliz. Porque Israel pensava, irmãos, que prosperidade era o caminho da felicidade. Israel se lançava em religiosidades muito estranhas, em contextos de vida muito confusos, e muitas vezes até mesmo negociava valores claros que Deus havia estabelecido, para que eles pudessem de alguma forma desfrutar de algum benefício material em nome dessa corrupção. Você deve se lembrar que nos dias de Jesus, o sinédrio judaico, que era a cúpula religiosa, foi denunciada por Jesus. Por quê? Porque estava usando indevidamente a religião do seu tempo para adquirir bens materiais. Então perceba, irmãos, uma falsa perspectiva, uma falsa compreensão do que era ser feliz para Israel, estava levando Israel a andar por caminhos errados para adquirir essa felicidade. Violência, religiosidade morta e corrupção. E é nesse contexto que Jesus aparece para dizer: gente, vocês estão completamente enganados a respeito do que é ser feliz. Deixa eu ensinar para vocês de novo o que é felicidade, o que é ser bem-aventurado,
para que, entendendo o que é ser feliz, vocês possam andar pelos caminhos certos, para que vocês possam ter a verdadeira felicidade. Vocês estão entendendo isso aqui? Gente, não é muito diferente do que acontece hoje. Porque eu não sei se você entende, nós vivemos na sociedade que o maior bem que as pessoas desejam adquirir é felicidade. As pessoas compram casas hoje porque elas querem ser felizes. Não sei se vocês já perceberam isso, mas ninguém vende imóvel mais hoje. Elas vendem a experiência de ser feliz dentro de um lugar. Sim ou não? As pessoas não vendem mais um pacote de viagem. Elas vendem a experiência de você ser feliz em um determinado lugar. Ninguém vende roupa mais. Elas vendem a sensação de bem-estar, de estar vestindo alguma coisa. Você não compra o objeto, você compra a experiência, você compra a sensação, você compra a felicidade proposta por trás daquele objeto que está sendo vendido. Tem alguém comigo aqui? É o shape, é a experiência, né, que o seu shape pode oferecer. Porque se você, dizem por aí que os gordinhos são mais felizes, amém, gente? Eu acredito nisso, mas alguém está comigo? Eu creio nisso aí, irmão, eu tô nessa pegada aí, amém? Por isso que eu já abandonei a academia, já abandonei tudo, porque eu quero ficar com essa palavra, que o gordinho é mais feliz, amém? Os gordinhos comem chocolate, digam glória a Deus, né? Comem mousse de maracujá, bendito é o nome do Senhor, né? Comem torta de limão, né? Os fitness não comem nada disso, que Deus os tenha, amém? Mas presta atenção, só low carb, né? Mas olha só, você compra a sensação de felicidade por ter o corpo que todo mundo deseja. E as pessoas hoje vivem atrás disso, dessa experiência de se sentirem felizes, seja em um lugar, seja em um estereótipo, ou seja vestindo alguma coisa. Nós vivemos na sociedade que vende isso, apresenta isso, e basicamente você conhece essa história. São 3 os bens que você precisa adquirir com o seu dinheiro para se sentir feliz. Quais bens são esses? Poder, sexo e dinheiro. É isso que torna você feliz. É o corpo perfeito, é a roupa perfeita, é o lugar perfeito, é a viagem perfeita. Gente, por que você acha que nós viramos a sociedade da exibição nas redes sociais? Porque todo mundo quer mostrar por meio de uma imagem que é feliz. Só que uma imagem não pode mostrar que você é feliz, porque felicidade não tem nada a ver com o que se tem a ver com o que se é. Tem a ver com o que se é. A sua imagem não me diz nada sobre você, ela me diz sobre o que você tem, mas não me fala sobre quem você é. É a sua vida que me diz se você é feliz, são as suas escolhas que me dizem se você é feliz. Mas a sociedade diz isso. Se você tiver a bolsa tal, e não vou nem falar nomes, amém? Para não constranger as irmãs, amém? Se você tiver o tênis tal, a roupa tal, se você for em tal lugar. Isso aqui é interessante, é que a gente vive para adquirir essas coisas, porque estão dizendo para nós que essas coisas nos fazem feliz, e a gente vai, fica feliz, mas às vezes passa o tempo e você volta a se sentir vazio. Vazio. Porque, irmãos, felicidade não tem nada a ver com isso. Felicidade é aquilo que você é. Nós estamos igual a Israel. A gente está achando que felicidade tem a ver com ter coisas, e por causa que a gente está pensando que felicidade tem a ver com ter coisas, sabe o que nós estamos fazendo? Andando por caminhos errados para tentar ter a felicidade que os outros disseram para nós que se adquire fazendo isso ou fazendo aquilo. E aí tem gente se enveredando por uns caminhos muito doidos. Explode o cartão de crédito. Aleluia. Vou até beber uma aguinha aqui, amém? Explode o cartão de crédito, compra o que não precisa com o dinheiro que não tem, para ser o que nunca vai ser.
Mas as pessoas ficam nessa paranoia. Não, porque eu tenho que ser isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que... Irmão, presta atenção, não tem nada a ver com isso. Pessoas que começam a viver uma vida toda bagunçada sexualmente, porque pensam que a felicidade está em ser sexualmente livre, em desfrutar de um liberalismo sexual. E às vezes estão nesse liberalismo sexual, não na prática efetiva, mas um liberalismo sexual pelas redes sociais. E isso não tem a ver com apenas estar solteiro, tem a ver com gente casada também. Que o cara está casado, num relacionamento com a esposa, mas estão dizendo para ele que felicidade está naquele modelo, naquele estereótipo, naquela forma. E aí ele vai consumindo esse tipo de coisa na internet, porque ele acha que isso vai fazer ele feliz. A nossa sociedade não é diferente da sociedade de Jesus. É por isso que a lição que ele ensinou para o seu povo é a mesma lição que eu e você precisamos aprender. É a mesma lição que faz sentido para nós. E como é que Jesus ensina esse caminho para a felicidade? Bom, o texto diz que ele sobe a um monte. A Bíblia diz que vendo as multidões, os seus discípulos, Jesus sobe uma montanha. Os seus discípulos se assentam à volta dele e ele começa a ensiná-los dizendo: bem-aventurados. A palavra bem-aventurado significa feliz. Felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você pode dizer isso comigo? Vamos lá? Felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora preste atenção, quero só fazer essa observação. Quando você lê o Evangelho de Mateus, você precisa perceber algo muito importante. O que você precisa perceber? É que presta atenção, a mesma história que Moisés descreve no Êxodo, Mateus usa ela por trás desse Evangelho para descrever a história de Jesus. Como assim, Zolato? Vou explicar para você. Você precisa se lembrar que os filhos de Israel passaram 400 anos no cativeiro do Egito. Lembra disso? Lembram disso? Quem já leu a Bíblia alguma vez na vida aqui, levanta a mão. Graças a Deus, amém. Se você não leu, ela está aí, você pode ler, amém. Leia enquanto é tempo, amém, queridos. Leia enquanto você pode. Então, o povo de Israel passou 450 anos no Egito. Eles foram levados para esse contexto de escravidão, foram tirados da terra que Deus havia dado para eles e foram colocados nesse contexto da escravidão. Depois de 450 anos ou 400 anos, Deus os libertou com o braço estendido e mão poderosa e os levou para um deserto. Lembram disso? Eles caminharam por esse deserto quanto tempo? 40 anos. E depois de 40 anos caminhando, Deus então levou-os para viver na terra prometida. Só que o texto diz que depois de um ano caminhando no deserto, eles pararam em uma montanha. E nessa montanha a Bíblia diz que Moisés subiu para receber as leis e os mandamentos que iriam governar a vida religiosa, civil e política do povo. Irmão, preste atenção na trajetória de Jesus. O Evangelho de Mateus começa descrevendo o nascimento de Jesus. E quando ele nasce, para onde que ele é levado? Para onde? Para o Egito, para fugir de quem estava tentando matar ele. E depois de ser levado para o Egito, quando Jesus volta para o seu território, a próxima cena que Mateus apresenta é Jesus sendo batizado nas águas e sendo levado para o deserto. Quanto tempo ele passa no deserto? 40 dias. E depois de 40 dias, para onde que Jesus vai? Ele vai para uma montanha para receber as leis e os mandamentos de Deus, para ensinar o povo a como viver para fim de agradar a Deus. Você consegue perceber que a mesma trajetória que os filhos de Israel fazem no contexto do Êxodo é a mesma trajetória que Jesus está fazendo? Assim como Israel foi tirada do Egito, Jesus também é tirado do Egito. Assim como Israel cruza as águas, Jesus também cruza as águas. Assim como Israel passa 40 anos no deserto, Jesus passa 40 dias no deserto. E assim como Deus entrega a sua lei e os mandamentos a Moisés, Jesus também está proferindo as leis e os mandamentos para o seu povo. Vocês estão entendendo isso aqui? Por que Jesus está fazendo isso, irmãos?
para mostrar para esse povo que a verdadeira felicidade não está em se ter algo, mas em ser algo, em pertencer a alguém. Jesus fala para ele assim: felizes são os que são pobres, felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmão, presta atenção, o que Jesus está querendo dizer com isso? Está querendo dizer o seguinte: feliz são aqueles que reconhecem que não são nada e que não tem nada. Ou felizes são aqueles que reconhecem que tudo que são e tudo que tem vem de onde? Vem de Deus. Essas são as pessoas felizes, são aqueles que reconhecem que a sua maior riqueza não são aquilo que eles possuem, mas o Deus que os possuiu. Felicidade tem a ver com ter Deus, com ser de Deus, com ser propriedade dele. É aí que mora a verdadeira felicidade. Talvez você está tentando ser feliz com as coisas que você segura nas suas mãos. Deixa eu dizer uma coisa para você: a felicidade maior não está naquilo que as suas mãos podem segurar, mas aquilo que o seu coração pode possuir. Está na presença de Deus, está na presença. Irmãos, muitos de nós aqui ainda não gozamos dessa satisfação, porque nós ainda não entendemos o valor de pertencermos a Deus, ainda não entendemos o valor de termos a presença de Deus, de sermos a morada do Espírito, de sermos habitados por Deus, de estarmos em um relacionamento com Deus. Jesus está dizendo: você é feliz pelo fato de que Deus comprou você para Ele. Você é feliz pelo fato de que agora você pertence a Deus. Você é feliz porque agora você tem a presença dEle na sua vida. Você pode parecer desapropriado de tudo, mas irmão, quem tem Deus tem todas as coisas. Quem tem a Deus possui tudo. É assim que você se sente? Satisfeito em Deus, realizado em Deus? Será que você pode olhar para a sua vida e dizer assim: se eu tenho Cristo, eu tenho tudo, não falta nada? Não, eu vou repetir isso aqui, pelo amor de Deus, me ajuda a pregar aí, vamos lá. Você se sente assim? Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo, não me falta nada. Irmãos, nós precisamos voltar a ser assim: eu tenho Cristo, eu estou bem, eu estou satisfeito, eu estou feliz, eu estou pleno, não me falta nada. Jesus é tudo que eu preciso de fato, Ele é o que me traz realidade e contentamento. É isso que Jesus está dizendo. Vocês estão achando que ser feliz é caminhar por esse caminho, é caminhar por aquele caminho, é fazer isso, é ter aquilo? Não tem nada a ver com isso. Felicidade está em ser pobre de espírito, em se perceber dependente, em se perceber frágil, mas perceber que nessa fragilidade, perceber que nessa dependência, você tem Deus, você é de Deus, você é posse dele e você o tem para si. Amém? Gente, presta atenção. Eu sei que muitas vezes o casamento muda muitas coisas à nossa volta, mas a principal mudança que o casamento possui na vida de alguém não é o bem que ele adquire, mas é a pessoa que ele se torna. Sim ou não? Exemplo: quando eu casei, o dia que eu casei com a minha esposa, a maior mudança que aconteceu na minha vida foi: eu era solteiro e passei a ser casado. Vocês estão comigo aqui? Eu deixei de ser um para passar a ser 1 mais 1 igual a 1. Amém, gente? A principal mudança que o casamento produz na vida de alguém é no ser da pessoa, é em quem ela é. Tudo bem, os anos passam, os dois trabalham, a vida muda, né? Às vezes você consegue adquirir alguns bens e tudo mais, mas preste atenção: a principal mudança que o casamento traz para você é em quem você é. Exemplo: se você conhecesse o Zulato de 4 anos e 6 meses atrás, você ia perceber que ele não é o Zulato que está falando com você aqui hoje, porque o meu casamento mudou quem eu sou. É isso que nós precisamos entender. Quando Deus fez uma aliança conosco por meio de Cristo, irmãos, a principal mudança que Deus quer produzir em você e em mim não é no que nós temos, mas é quem a gente é.
Ninguém dá glória a Deus. Ninguém. Você consegue entender que a aliança que Jesus fez conosco na cruz é semelhante a uma aliança de casamento, em que o Filho de Deus estava dizendo por meio daquela cruz: você agora me pertence. Para que eu e você também pudéssemos dizer: você também me pertence, Jesus. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Só que presta atenção, a principal mudança que esse relacionamento produz não é nas coisas à sua volta, mas é em quem você é. Por causa da aliança que você estabeleceu, ou que Cristo estabeleceu com você, você nunca mais será o mesmo. A felicidade, irmãos, está em pertencer, em ser de Deus, em Ele ser nosso, ser nosso, ser nosso. Jesus está dizendo: esse é o caminho. Vocês precisam voltar a olhar para aquilo que realmente importa. Olha para a presença, olhe para a glória de Deus, olhe para o seu relacionamento com Ele, olhe para quem Deus é. Nele repousa a verdadeira felicidade. Só que Jesus prossegue dizendo, né, eu não vou explicar todos os passos aqui, senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Mas depois de dizer: felizes são os pobres de espírito, ele diz: felizes são aqueles que choram, porque serão consolados ou satisfeitos. E presta atenção, irmão, eu não sei se você já teve, certamente você já teve essa experiência de chorar de alegria. Alguém já teve essa experiência aqui? Você está tão feliz, que as lágrimas começam a escorrer dos seus olhos, mas você não está feliz, você não está chorando de tristeza, você está chorando de satisfação. Vocês estão comigo aqui? Olha que loucura, o cara se descobre pobre, e ele chora, mas ele não chora porque ele está triste, ele chora porque ele está feliz, ele está alegre. É tanta alegria que lágrimas escorrem dos seus olhos. Irmão, basicamente o que eu estou dizendo para você? Essa experiência aqui, querido, é a experiência do cara que tinha muitas riquezas e era um colecionador de pérolas. Vocês lembram disso aqui? Jesus contou essa parábola. O reino dos céus é semelhante a alguém que coleciona pérolas. Possuindo ele muitas riquezas, encontra uma pérola de grande valor. E quando ele encontra essa pérola de grande valor, o que ele faz? Ele sai, vende tudo que ele tem para adquirir essa única pérola. E a Bíblia diz que ele se sente satisfeito. Irmão, presta atenção, a experiência de perceber que você tem a Deus precisa produzir essa sensação na sua vida. Essa sensação de você chorar de alegria, de você falar assim: eu tenho Deus. É tipo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa sensação que esse relacionamento precisa produzir, de trazer lágrimas aos seus olhos, dizer assim: cara, eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Eu estou pleno, eu estou realizado, eu estou satisfeito, eu não preciso de mais nada. Se Ele deu o Filho dele por mim, se Ele entregou Jesus por mim, como Ele não dará juntamente com Cristo todas as outras coisas de graça? Essa é a experiência, irmão. Jesus está dizendo: quem se percebe dependente de Deus, percebe em Deus tudo que precisa, percebe em Deus tudo que necessita, e por isso chora de alegria. Chora de alegria. Os olhos ficam marejados de lágrimas, mas não é pelo sentimento de falta, é pelo sentimento de completude, é pelo sentimento de estar preenchido. Sabe, nessa manhã, o que eu quero dizer para você é que a vida cristã precisa produzir isso em nós.
Irmãos, muitas vezes nós estamos igual às pessoas aí fora. Jesus falou para mim e para você: se eu e você estamos transformando a religião no meio de adquirir as coisas que as outras pessoas estão tentando adquirir com o trabalho, dinheiro ou corrupção, seja lá o que for, a gente é igual aos pagãos. Só que eles usam essas coisas e nós estamos tentando usar o relacionamento com Deus para ter isso. Jesus falou assim: se você tem um Pai celestial, você não precisa preocupar com isso. O seu Pai cuida de você. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça dele, e as outras coisas te serão acrescentadas. Você precisa estar satisfeito em Deus, pleno em Deus. Você precisa voltar a falar o nome de Jesus e ter os seus olhos cheios de lágrimas, irmão. Voltar a ficar empolgado de vir para o culto, de prestar adoração a Deus, voltar a ter um sentimento de gratidão, de poder dobrar o seu joelho no seu quarto e dizer: obrigado, Deus, porque o Senhor me alcançou e agora eu sou salvo. Jesus fala depois que essa experiência de chorar para ser consolado produz uma outra atitude. Ele fala: bem-aventurados os mansos ou os humildes, porque eles receberão a terra como herança. Presta atenção, olha que loucura. O cara que desiste de tudo e se encontra satisfeito em Deus. Gente, o cara que desiste de tudo e encontra a realização em Deus, o que ele recebe? A terra como herança. Tem gente lutando para ter a terra, mas os que estão satisfeitos em Deus recebem ela como herança. Deus fala assim: meu filho, agora você está satisfeito em mim? Então agora eu posso te dar a sua herança. Pega aí a sua herança. Você está satisfeito em mim? Não precisa tirar não, santo varão, eu não estou terminando ainda não. Eu só estou ilustrando aqui a mensagem. Você está satisfeito em mim? Então pega a terra como herança. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Será que eu e você temos o mesmo caráter do filho que ficou na casa? Porque na parábola do filho pródigo tinham 2 filhos, amém? E os 2 só estavam preocupados com uma coisa. Com o quê? Com a herança. Mas nenhum deles dava valor para o pai que estava dentro de casa. Será que eu e você estamos iguais a eles? Um desejando que o pai morra para possuir a herança, e o outro brigando porque faz e o pai não dá nada para ele? Ou nós estamos olhando o valor que o nosso pai tem e esperando que ele nos entregue o que ele quiser ou o que ele tem para nos dar no tempo e na hora que ele desejar? Quem desiste de tudo para se tornar satisfeito em Deus, quem desiste de tudo para encontrar a sua alegria, o seu contentamento em Deus, Deus fala assim para ele: você está feliz comigo? Você está satisfeito em mim? Minha presença é tudo para você? Pois bem, então toma a terra por herança. Bem-aventurados os humildes, os mansos, porque eles receberão a terra por herança. Irmão, não foi isso que aconteceu com Jesus? Jesus amou tanto o seu pai e se tornou tão satisfeito nele, ao ponto de abrir mão de tudo para que a vontade do pai fosse feita nele. E quando parecia que ele tinha perdido tudo e estava num lugar de humilhação completa, a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente e deu a ele o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu termino dizendo para você o seguinte: quem vive assim se torna, é algo, não faz algo apenas, se torna algo. A vida dele se torna isso, se torna sal, é luz. Você consegue perceber que o caráter das bem-aventuranças não falam de coisas que você faz, mas de uma pessoa que você está se tornando? Jesus termina dizendo: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Não é assim, você ilumina, é você é. Você é sal. Não é assim, você joga sal, você salga. Não, você é sal. Você é sal, você é luz. Irmãos, pessoas que vivem assim têm a capacidade de transformar o mundo à sua volta.
pessoas que entregam tudo para Deus, pessoas que se satisfazem na presença, choram de alegria de ter a presença, pessoas que se contentam de estar num relacionamento com Cristo, que adquirem esse caráter e recebem a terra por herança. Essas pessoas, irmãos, elas têm a capacidade de mudar o mundo à sua volta. As pessoas olham para ela e falam assim: o que esse cara tem? Gente, presta atenção. Você consegue entender? Essas pessoas são pessoas que parecem que não têm nada, mas possuem tudo. Os apóstolos viviam assim. Se olhasse para Paulo parecia alguém que não tinha nada, mas que possuía todas as coisas. Se você olhasse para Jesus parecia um cara que não tinha nada, mas que possuía tudo. Tem muita gente preferindo ser um cara que parece que tem tudo, mas não possui nada. Irmãos, Deus nos chamou para sermos pessoas assim. As pessoas olham para nós e nós somos tão desapegados, tão leve, tão livre, tão apegados a Deus e não apegados a mais nada, que parece que a gente não tem nada, mas nós temos todas as coisas, porque nós temos a Cristo. Temos a Cristo. E essas pessoas mudam o mundo à sua volta. Elas salvam a vida das pessoas, elas transformam a vida das pessoas, elas iluminam a vida das pessoas. Eu termino dizendo isso aqui. Eu não sei se você sabe disso, mas esse versículo que nós acabamos de ler, esses últimos, do Sal da Terra e Luz do Mundo, são os versículos que foram usados para estabelecer essa nação. Você sabia disso? Os Estados Unidos foi criado para ser uma cidade no alto da colina, iluminando o mundo à sua volta. Você sabia disso? A América foi criada para isso, para ser uma cidade no alto de uma colina. Não é o que Jesus falou? Vocês serão como uma cidade estabelecida sobre uma montanha, iluminando todos à sua volta. Irmão, você consegue entender que eu e você fomos trazidos para esse lugar, para ensinarmos esse povo a iluminar de jeito o mundo de novo, para como iluminar de maneira certa as nações à volta. Irmãos, os Estados Unidos foi criado para ser uma cidade no alto da colina, iluminando a partir de um modelo de vida que tem Deus como centro, não as coisas, não o materialismo, não o capitalismo, não um desejo desenfreado de ter coisas, mas de ser alguém a partir da relação com Deus. E é esse relacionamento que nos dá a capacidade de transformarmos, de mudarmos, de iluminarmos e salgarmos a vida das pessoas à nossa volta. Eu pergunto para você mais uma vez nesse dia: você é feliz? Você realmente é feliz? Ou você é contente? Ou você é empolgado? Ou você é, excited? Você é feliz? O caminho para a felicidade de Jesus é o caminho das bem-aventuranças, é o caminho de quem é feliz da maneira direta, da maneira correta, da maneira certa. Essa felicidade está ligada à presença de Deus, está ligada a pertencer, a ser, a parecer vazio, desapropriado, a parecer que está perdendo tudo, mas porque encontrou algo mais importante. Você pode ficar de pé no seu lugar.